Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta mais uma vez. Tema da mensagem de hoje, o julgamento hipócrita. Fique conosco até o final deste vídeo. Compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de deixar o seu like. Amém? Vai ser uma bênção o trabalho de hoje. Agora vamos abrir a Bíblia porque Deus vai falar conosco. Localize aí em sua Bíblia o livro de João, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu São João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre por esta palavra, por este fato ter sido registrado na Bíblia. O Espírito Santo inspirou João, o apóstolo João, para fazer este registro. Hoje nós estamos vivendo dias muito parecidos. Por isso, o tema da mensagem de hoje, o julgamento hipócrita. Os homens continuam agindo da mesma forma como agiram os religiosos, os fariseus daquele tempo que viviam confrontando Jesus. Eles procuravam narrativas. Essa palavra hoje está muito em moda. Procuravam fatos que pudessem denegrir a imagem de Jesus. Mas eles não tiveram sucesso, porque Jesus, ele era usado pelo Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo. Tudo que ele fez aqui nesta terra, ele fez como homem iluminado, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso, continue conosco até o final deste vídeo, porque nós vamos, com base no texto, analisar 3 tópicos importantes que vão fazer parte desta mensagem. Vamos para o primeiro tópico da mensagem, pastora Sara. O flagrante adultério. Texto bíblico. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pois é, amigos. Vocês prestaram bem atenção. Uma mulher que foi apanhada em adultério. Se ela foi apanhada em flagrante adultério, então ela estava praticando sexo ilícito com alguém. Não é verdade? Agora, a pergunta, por que só a mulher? Por que não trouxeram o homem também? Então, o julgamento já começa a ser hipócrita por aí.
Porque se eles realmente tivessem interessados em alguma coisa diferente, eles teriam trazido também o homem, mas só trouxeram a mulher. O propósito daquele flagrante era colocar Jesus em dificuldade para que eles tivessem de que acusá-lo no decorrer do seu ministério aqui na face desta terra. Então, preste atenção, fique ligadinho, porque temos ainda muitas coisas a falar sobre este assunto, que inclusive já foi pregado muito. Não é a primeira vez que eu abordo este tema aqui, mas só que hoje o cerne é falar da hipocrisia dos homens. Os homens continuam os mesmos. Vamos agora para o segundo tópico da mensagem. A hipocrisia dos fariseus. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés, que mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aleluia. Vocês prestaram atenção, amigos? A astúcia dos fariseus? Como eles eram maus? Apanharam a mulher em flagrante adultério, não trouxeram o homem, mas levaram à presença de Jesus para confrontá-lo. Porque a lei, lá em Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, dizia que se alguém fosse apanhado em adultério, em flagrante, seria morto tanto o homem quanto a mulher. Agora, por que só a mulher? Então, qual era o propósito deles? Se Jesus não tomasse uma posição, eles iriam acusá-lo de que ele não estava cumprindo a lei. E se ele dissesse que ela era culpada, tá vendo? Cadê o amor que ele prega? Então Jesus baixou a cabeça e começou a escrever alguma coisa na terra. A Bíblia não diz o que era que ele estava escrevendo, então, se não diz, eu não vou também dizer o que ele estava escrevendo, porque eu não sei, ninguém sabe. Bem, mas o que é importante para nós aqui foi o que aconteceu depois. Jesus deu um tempo, só escutou aquele barulho, tum, tum, tum. Eram os homens jogando as pedras no chão. E quando ele levantou a cabeça, não tinha ninguém mais. Não tinha mais ninguém. Foram todos embora. Mas vocês vão aguardar o desfecho no próximo tópico, que vem aí, o terceiro tópico da mensagem. Jesus não condenou a mulher. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Você prestou bem atenção, amigo, no texto? Então Jesus, depois, ele levantou a cabeça, não tinha mais ninguém. Ele perguntou para a mulher: Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te acusaram, não? Não te condenaram? Não, Senhor. E ele disse: Então nem eu também te condeno. Vai e não peques mais.
Amigo, Jesus não veio para condenar ninguém. João 3,17 diz que o Filho do Homem, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. O que é interessante a gente observar no texto, primeiro, a hipocrisia dos homens, né? Queriam acusar a mulher, queriam que ela... Na verdade, eles queriam mesmo era encontrar em Jesus alguma falha. Pela lei, ela deveria ser morta, mas Jesus, com toda a sabedoria que ele era peculiar, ele deu a resposta aos homens e por isso todos eles foram embora. Quer dizer, todos eles eram hipócritas porque todos eles eram pecadores. Como provavelmente 100% dos acusadores eram homens, significa dizer que praticamente todos eles também já tinham cometido pecado semelhante e agora queriam acusar a mulher, queriam que ela fosse apedrejada. Na verdade, não queriam nada, queriam apanhar Jesus em alguma contradição. Bem, mas o desfecho, é muito importante o desfecho. Os hipócritas foram embora e Jesus disse, mulher, cadê aqueles que queriam te acusar? Não te acusaram? Não te condenaram? Eu também não estou aqui para te condenar. Agora vai e não peques mais. Jesus, com a sua atitude, ele não estava aprovando o adultério. Na verdade, ele estava dando uma chance para aquela mulher se arrepender. Todo pecado tem perdão. A única exceção que a Bíblia declara é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Quem disse isso foi Jesus. E se Jesus falou, está falado. Mas o pecado de adultério ou qualquer outro tipo de pecado, se a pessoa se arrepender, ela vai receber o perdão de Deus. Agora, quero abrir um parênteses aqui rapidinho. A pessoa cometeu um pecado digno dessa pessoa ser presa, por exemplo. Ela pode, como já aconteceu muitas vezes, se arrepender lá na prisão, lá na cadeia, mas ela vai continuar presa pelo pecado, que ela cometeu diante da lei de Deus e também da lei dos homens, principalmente a lei dos homens, a sociedade cobra. Quero deixar isso aqui bem claro. Há pastores hoje, homens que são pastores, que um dia cometeram um assassinato, qualquer coisa parecida, foi para a cadeia, pagou o preço, passou os anos na cadeia. Depois foi solto e hoje é pastor. Por quê? Porque foi perdoado por Deus e também cumpriu a justiça dos homens. Arrependei-vos e convertei-vos. É o que diz a palavra do Senhor. Então Jesus disse para aquela mulher, mulher, nem eu também te condeno. Agora vai e não peques mais. Foi essa a palavra de Jesus, dizendo, não continue mais nesta vida de adultério. Porque nas entrelinhas, aí já sou eu que estou dizendo, Jesus deixou bem claro que se ela voltasse a pecar, ela estaria novamente sujeita a passar pela morte física e, se não se arrependesse, passar pela morte eterna. Mas Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos os homens sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Amém? Agora quero orar por você, amigo, que ouviu a palavra e que, pastor, mas o meu pecado não é de adultério. Não importa. Se você está fora da lei de Deus, está fazendo coisas que entristecem a Deus, que entristecem o Espírito Santo, você precisa se arrepender. Faça isso hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento
todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Por elas eu oro, principalmente por aquelas que estão arrependidas, por aquelas que querem mudar de vida. Pai, por essas pessoas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e dá sabedoria para que todas permaneçam firmes neste propósito, nesta decisão, até o dia da tua vinda, assim seja. Amém, amém e amém. E agora, vamos orar pelo Brasil. Amigos, nós estamos vivendo dias complicados aqui no nosso país. Quero dizer de antemão, amigos, que eu não sou político, eu sou um pastor. Este trabalho aqui, este programa de vídeo, não é um programa político. Agora, eu sou um cidadão brasileiro. E como pastor, eu tenho que orientar as pessoas. Então, qual é a minha orientação? Olhe para o Brasil. Procure se informar. Você tem o livre-arbítrio. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não é verdade? Então, procure fazer o que é certo. Por isso, vamos orar pela nossa nação. Nossa nação está à beira do caos. Tem 2 pessoas no planeta Terra, no universo, que podem salvar o Brasil, mudar a história do Brasil. Quem são essas 2 pessoas, pastor? A primeira está acima de tudo e de todos, Deus. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e, consequentemente, Ele é o Criador do Brasil. Ele é o dono do Brasil. Se alguém se acha dono do Brasil, está completamente errado. Está completamente enganado. O dono do Brasil é Deus. Quando eu falo de Deus, eu falo da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que não são 3 deuses, mas é um Deus somente que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nada mais do que isso. Então, e a segunda pessoa que pode mudar a história desse Brasil é você, amigo. É você que está me assistindo agora. Por isso eu convido você a orar pelo Brasil. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento esta nação. Segundo as estatísticas, 220 milhões de habitantes nesta terra. Meu Deus, aqui desta terra chamada Brasil, há um povo remanescente. E o Senhor tem um compromisso com aqueles que são remanescentes. O Senhor tem um compromisso com aqueles que não têm se curvado diante das atrocidades que estão acontecendo na nossa nação. Por isso, meu Deus, é que eu estou aqui, orando juntamente com milhares de brasileiros que estão ligados conosco através deste vídeo. Pai, em nome de Jesus, faz descer sobre a nação brasileira, sobre o povo brasileiro, uma unção de sabedoria. Sabedoria para tomar decisões corretas. Sabedoria para tomar decisões certas. Sabedoria, inclusive, para orientar as pessoas, porque a maioria do povo brasileiro precisa de orientações corretas. Pai, muito obrigado pela fé. Já estou te agradecendo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu. O Senhor disse: todo aquele que pede, recebe. Então nós estamos te pedindo ajuda e queremos receber a resposta. E a resposta que queremos, Senhor, é a vitória do Brasil, do povo brasileiro. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem poder nos céus e na terra, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos.
Amém, amém e amém. Glória a Deus.